Olá, tudo bem? Eu irei apresentar a vocês um fragmento de um texto que eu li pela primeira vez quando eu tinha 9 anos de idade. Eu era um menino muito tímido, fechado, não tinha amigos, mas eu tinha à minha disposição uma estante repleta de livros. Entre eles havia uma enciclopédia chamada Enciclopédia de Conhecimentos Gerais Visor. Era uma pequena enciclopédia de 4 volumes e também tinha uma outra enciclopédia que era a enciclopédia, a grande biblioteca bibliográfica, grande enciclopédia bibliográfica brasileira, onde ali continha um resumo da bibliografia ou da biografia de várias personalidades do Brasil. Na Biblioteca de Conhecimentos Gerais Visor, em um dos volumes havia um texto de Rui Barbosa, Oração aos Moços. E uma parte, um fragmento desse texto, eu irei ler com vocês agora, e eu dedico este texto aos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Como Rui Barbosa dedicou àquelas pessoas que, dali avante, iriam exercer a magistratura. Embora alguns dos senhores não sejam magistrados, mas são ministros que devem ter por base a Constituição brasileira. Vocês julgam a constitucionalidade dos atos jurídicos, dos atos administrativos que ocorrem no Brasil. E então fica esse texto para a meditação de todos vocês, senhoras e senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, e a meditação a todos os brasileiros. Até a próxima e vamos ao texto. Os tiranos e bárbaros antigos tinham por vezes mais compreensão real da justiça que os civilizados e democratas de hoje. Haja vista a história que nos conta um pregador do século XVII. A todo o que faz pessoa de juiz ou ministro, dizia o orador sacro, manda Deus que não considere na parte a razão de príncipe poderoso ou de pobre desvalido, senão só a razão do seu próximo. Bem praticou essa virtude Canuto, rei dos vândalos, que, mandando justiçar uma quadrilha de salteadores e pondo um deles embargo de que era parente do rei, respondeu: se provar ser nosso parente, razão é que lhe faça uma forca mais alta. Bom é que os bárbaros tivessem deixado lições tão inesperadas às nossas democracias. Bem poderia ser que, barbarizando-se com esses modelos, antepusessem elas, enfim, a justiça ao parentesco e nos livrassem da peste das parentelas em matéria de governo. Como vedes, senhores, para me não chamarem a mim revolucionário, ando a catar minha literatura de hoje nos livros religiosos. Outro ponto dos maiores na educação do magistrado, corar menos de ter errado que de se não emendar. Melhor será que a sentença não erre, mas se cair em erro, o pior é que se não corrija, e se o próprio autor do erro o remediar, tanto melhor. Porque tanto mais cresce com a confissão em crédito de justo o magistrado, e tanto mais se soliniza a reparação dada ao ofendido. Muitas vezes ainda teria eu de vos dizer, não façais, não façais, mas se é tempo de caçar as velas ao discurso, pouco agora vos direi. Não anteponhais o draconianismo à equidade, dados a tão cruel mania, ganhareis com razão conceito de maus e não de retos. Não cultiveis sistemas, extravagâncias e singularidades, por esse meio lucrareis a nécia reputação de originais, mas nunca a de sábios, doutos e conscienciosos.
Não militeis em partidos, dando à política o que deveis à imparcialidade. Dessa maneira vendereis as almas à fama, ao demônio da ambição, à intriga e da servidão, às paixões mais detestáveis. Não cortejeis da popularidade, não transijais com as conveniências, não tenhais negócios em secretarias, não delibereis por conselheiros ou assessores, não deis votos de solidariedade com outros, quem quer que o sejam, fazendo aos colegas de toda a honra que lhes deverdes prestar-lhes o crédito e que a sua dignidade houver direito. Mas não tanto que delibereis só de os ouvir em matéria onde a confiança não substitua a inspeção direta. Não prescindais, em suma, do conhecimento próprio, sempre que a prova terminante vos esteja ao alcance da vista, e se ofereça a verificação imediata do tribunal. Por derradeiro, amigos, de minha alma, por derradeiro, a última e melhor lição da minha experiência, de quanto no mundo tenho visto, o resumo se abrange nestas 5 palavras: não há justiça onde não há Deus. Querereis que vos demonstrasse, mas seria perder tempo, se já não encontrastes a demonstração no espetáculo atual da Terra, na catástrofe da humanidade. O gênero humano afundiu-se na matéria e no oceano violento da matéria flutuam hoje os destroços da civilização meio destruída. Esse fatal insídio está clamando por Deus. Quando ele tornar a nós, as nações abandonarão a guerra, e a paz então assomará entre elas a paz das leis da justiça que o mundo ainda não tem, porque ainda não crê. A justiça humana cabe nessa regeneração papel essencial. Assim o saiba ela honrar, trabalhai por isso os que abraçardes essa carreira, com a influência da altíssima dignidade que no seu exercício recebereis. Dela vos falei, da sua grandeza e dos seus deveres, com a incompetência de quem não a tem exercido. Não tive a honra de ser magistrado. Advogado sou há 50 anos e já agora morrerei advogado. Entretanto, na advocacia no Brasil, da minha profissão, do que nela em experiência acumulei, praticando-a, que me não seja dado agora tratar. A extensão já demasiada deste colóquio, em desalinho, não me consentiria acréscimo tamanho. Mas que perdereis com tal omissão? Nada. Na missão do advogado também se desenvolve uma espécie de magistratura. As duas se entrelaçam, diversas nas funções, mas idênticas no objeto e na resultante, a justiça. Com o advogado, justiça militante, justiça imperante no magistrado. Legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Nela se encerra para ele a síntese de todos os mandamentos. Não desertar a justiça, nem cortejá-la. Não faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. Não transfungir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela anarquia. Não anterpor os poderosos aos desvalidos, nem recusar patrocínio a estes contra aqueles. Não servir sem independência à justiça, nem quebrar a verdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados, nem pleitear pela iniquidade ou a imoralidade. Não se subtrair à defesa das causas impopulares, nem as das perigosas quando justas. Onde for apurável um grão que seja de verdadeiro direito, não regatear ao atribulado o consolo do amparo judicial. Não proceder nas consultas senão com imparcialidade real do juiz nas sentenças.
não fazer da balança balcão ou da ciência mercantura, não ser baixo com os grandes, nem arrogante com os miseráveis, servir aos opulentos com altivez e aos indigentes com caridade, amar a pátria, estremecer o próximo, guardar fé em Deus, na verdade e no bem.